A comunidade cristã Amor e Graça apresenta o programa Falando de Vida no Altar da Graça. Olá, amados! Olá, abençoados de Deus, no oferecimento da nossa comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Estamos aqui ingressando com mais um programa Falando de Vida. Muito boa noite São Paulo, boa noite Brasil, boa noite você de todo o Brasil que me assiste na Rede Mais Família e boa noite você também que nos assiste aí no canal do YouTube em todo o mundo, canal Amor e Graça. É uma satisfação estar aí entrando na sua casa, estar entrando no seu aparelho de TV, no seu celular. Muito obrigado por assistir a programação do Falando de Vida e espero que esta programação esteja trazendo bem-estar para você, esteja trazendo vida, esteja norteando você ao caminho, da palavra de Deus, como sempre nós trabalhamos aqui, como sempre temos falado para você, Nosso objetivo não é apenas mais uma igreja que prega o evangelho numa programação de TV. Nosso objetivo é fazer com que o homem de Deus, a mulher de Deus, tenha a vida e vida em abundância, de acertar as arestas, como fez João Batista. João Batista veio para preparar os caminhos para o Senhor, Então ele preparava o povo para que se arrependesse verdadeiramente dos seus pecados, das suas falhas, dos seus erros, porque na época de João Batista existiam muitos praticantes da lei de Moisés, porém poucas pessoas viviam esta prática, Eles ensinavam a praticar e pouco praticavam. Então João Batista chega e ele endireita as veredas para que o povo fosse verdadeiramente praticante do evangelho. E essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho aqui no programa Falando de Vida. Você, meu irmão, você cristão, você homem de Deus, você mulher de Deus, você que já recebeu a palavra do Senhor no seu coração, você tem sido verdadeiramente um praticante do evangelho ou você é apenas um simpatizante, apenas uma pessoa que crê em Jesus, apenas uma pessoa que está frequentando uma igreja? Como que é a sua vida cristã? Não adianta, Não adianta só a gente achar que eu tenho Jesus no meu coração, tá tudo certo, tá tudo beleza, fechou, estou com Jesus e não abro. Não é assim. Nós temos que viver a palavra, senão não existiriam tantos mandamentos bíblicos, tantas práticas bíblicas para nós oferecermos. Bastava a pessoa falar, eu amo Deus, pronto, estava salvo, tem a vida eterna. E não é assim. Nós todos sabemos que existe uma prática, Por isso que a Bíblia, o próprio Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar, aquele que se mantiver no evangelho, na palavra, que passar pelas tribulações, esse receberá a grande coroa da vida, a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. Então hoje, mais uma vez, o programa Falando de Vida, ele vai nortear você, ele vai dar uma direção para você, para que você alcance a plenitude do poder de Deus sobre a sua vida. Lembrando você que a qualquer instante, a qualquer momento, entre no nosso WhatsApp 11 96504 9910, pode fazer as suas perguntas, suas indagações. Se você quiser participar da oração juntamente conosco no final da programação, se você está passando uma aflição na sua vida, quer dividir essa aflição conosco, quer que nós venhamos ajudar você em palavras e também na fé, nós vamos estar fazendo isso aqui no término do programa e também durante todo o programa nós vamos estar ouvindo o seu áudio, vamos estar lendo as suas participações e também o canal do YouTube está liberado para você entrar ali. Entra no canal Amor e Graça, o canal que mais cresce, O canal assim que eu vejo que tem um crescimento assim sobrenatural, o canal do YouTube. A cada 2, 3 dias nós estamos com 100 novas pessoas inscritas lá no nosso canal e você pode ser o próximo. Bispo, qual é a vantagem de eu me inscrever no canal Amor e Graça? Que você não perde o programa, inclusive os programas que você não conseguiu assistir, você entrando no canal do YouTube, você vai assistir todos os programas. Então, mesmo que você perca que o horário de chegar na sua casa, às vezes numa segunda, numa sexta-feira, as pessoas têm mais dificuldade de chegar em casa, você consegue assistir pelo canal do YouTube, canal Amor e Graça no seu celular. Então, a mesma programação que você assiste na Rede Mais Família, você assiste também no canal do YouTube, canal Amor e Graça. Então, se inscreva lá no nosso canal, segue a gente, dá o seu like lá para nós, para você ajudar
complementar a nossa programação. Pregador Robson está aqui conosco mais uma vez. Boa noite, Pregador Robson. Vamos mais uma vez falar sobre o Evangelho de Deus. E hoje tem uma coisa aqui forte, hein? Hoje nós vamos falar sobre Colossenses 2:8 a frase do apóstolo Paulo. Nós vamos ler várias frases aqui, vários capítulos, vários versículos, né? E ele fala assim, ó, cuidado. Quando começa assim, né, pregador, cuidado, né? Tem cristão que ele acha que a pregação da palavra é só coisa boa, só otimismo, só boas palavras. Olha, vai, reina em vida, seja feliz, seja abençoado. Mas a Bíblia também tem os puxões de orelha, né? E muitas pessoas não gostam. Tem até cristão aqui que acha ruim com o bispo, quando a gente prega uma mensagem mais assim, que puxa a orelha do crente, do evangélico, que puxa a orelha das pessoas falando, nossa, você está no caminho errado. Tem pessoa que não gosta, tem pessoa que critica porque ela só quer ouvir boas palavras, ela quer ter a certeza que ela está salva, ela pode fazer tudo o que ela quiser, que ela vai estar salva de qualquer maneira, né? E não tem perigo de ela estar desagradando a Deus, sendo que o que mais Jesus corrigiu na época que ele estava aqui é exatamente as pessoas que se diziam de Deus, mas não estavam agradando a Deus. Boa noite, pregador Robson. Boa noite, Bispo Emerson. Boa noite, amados. Cuidado, alerta, né? Hoje nós vamos ter esse alerta dentro da palavra de Deus que vai trazer a você edificação, né? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre abundante no seu coração. Um grande abraço a você que está acompanhando a nossa programação de hoje e que esta programação venha trazer a você edificação, venha trazer a você conhecimento e que você possa estar de coração aberto para receber a palavra. Aliás, afinal de contas, esse é o nome do nosso programa, né? Falando de vida, e que essa palavra, essa programação venha trazer vida, paz, alegria ao seu coração. A paz a todos. É isso aí. Daqui a pouco eu vou falar sobre os livros, hein? Você tem 3 livros que você pode adquirir: o livro A Lei e a Graça, o livro dos Sentimentos, e você também tem o livro e-book, né? O livro digital que você pode adquirir instantaneamente, que é o livro Os Mistérios da Criação, que vai ensinar para você tantas coisas boas, tantas coisas maravilhosas. Por que o mundo foi criado, por que existe a Terra, o que estamos fazendo aqui. Tem até ali, ó, você pegando aí, se você prestar atenção na tela agora de fundo, ó lá, vai estar o livro Os Mistérios da Criação, né? Versão digital. Nós já tivemos esse livro impresso, agora ele só tem na versão digital, que foi um dos primeiros, aliás, o primeiro livro que nós escrevemos aqui na comunidade Cristã Amor e Graça foi o livro Os Mistérios da Criação, para mostrar para você o que você está fazendo neste mundo, quem é você, de onde você veio, para onde você vai, né? Porque como que foi a criação. Tem uma dúvida, né, que acho que todo crente tem. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram formosas. Todo mundo faz essa pergunta, né? O pastor que faz programas assim de responder dúvidas, né? Sempre tem essa pergunta: pastor, me explica quem são os filhos de Deus, quem são os filhos dos homens. Como é que a Bíblia fala em Gênesis, vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas? Além de Adão, teve outra pessoa que deu a cria aqui, que estava procriando aqui na terra para ter essa distinção. O que é isso? Tudo isso você encontra no livro Os Mistérios da Criação. Ó, é muito fácil você adquirir esse livro. Sabe o que você faz? Faz um depósito de R$30, você vai enviar no WhatsApp, ó, que está aparecendo na sua tela. É o mesmo aqui da participação no programa, só que você tira o 0 e põe um 4 no lugar, né? Então você faz um depósito de R$30, manda o seu comprovante bancário no WhatsApp 965049914 e o livro já chega no outro dia na sua casa, né? Assim que nós pegarmos o seu depósito, enviamos o livro no seu próprio WhatsApp, você baixa no seu computador ou você imprime se você quiser e você vai ter um livro maravilhoso, né? São 100 páginas ali de puro êxtase. As pessoas que gostam de ciência, que gostam de curiosidade, que gostam de saber, por exemplo, sobre os dinossauros. Por que não existe mais dinossauro na Terra? Ele já existiu, por que não existe mais? Quando foi extinto os dinossauros? Né? Será que foram nesses 6.000 anos que nós estamos aqui? Cientistas dizem que não. Tem provas que eles foram extintos há muitos anos atrás. Como que houve essa extinção? Se o mundo só tem 6.000 anos, como que nós chegamos nesses dados estatísticos? Então, se você quiser aprender sobre isso, um livro de puro conhecimento bíblico, coisas que você nunca
ouviu ninguém pregar, nenhum pastor nunca pregou isso, você vai encontrar no livro Os Mistérios da Criação. Você faz um depósito de R$30, manda esse comprovante no WhatsApp 965049914 e você vai ter esta maravilha aí na sua casa. Vamos lá então, Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 9. Cuidado! Ninguém vos venha enredar, ou seja, enganar, com a sua filosofia, vãs sutilezas, conforme as tradições dos homens, conforme os rudimentos, ou seja, as ordenanças desse mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E o apóstolo Paulo, ele é muito enfático neste ponto, tanto é que lá em Gálatas, ele fala no comecinho já da carta, quando ele começa a escrever a carta, a primeira coisa que Paulo faz, depois de saudar a igreja, ele fala assim, atenção, isso que eu vou falar para vocês é muito importante, ainda que venha um anjo do céu, ainda que você veja um anjo aparecer na tua frente, se ele pregar um evangelho que não está na Bíblia, que não está na palavra, amaldiçoa esse anjo porque ele não é de Deus. Não ouça esse anjo. Atenção, hein? Paulo não estava dizendo se um homem pregasse para você. Ele está falando, ainda que venha um anjo do céu e pregue evangelho que não tem fundamento, que não tem base bíblica, que não tem base teológica, que não tem base referencial da Bíblia, amaldiçoa este anjo. E este é um cuidado que cada vez mais o povo de Deus tem perdido, infelizmente. Né? Por quê? Porque as pessoas... até mesmo o Jesus ele nos compara às ovelhas, né? Porque a ovelha ela é muito simples, né? Ela é muito assim, os outros animais que você vê na floresta, né? No campo ou qualquer lugar, um dia a ovelha já foi também da floresta, né? Porque todos os animais que foram domesticados, que hoje são criados em currais ou sei lá, em fazendas, em sítios, eles já foram animais, né, selváticos, foram animais aí da selva, o próprio gato, cachorro, tudo mais. Antes eram animais que não eram domesticados, depois passaram a ser domesticados, criados pelos homens. E a ovelha era a que mais sofria. Por quê? Porque todos os animais têm uma astúcia, né? Você vê o leão, como é que ele ataca. Leão não, né? Leão é meio devagar. A leoa, né? Como é que ela faz para atacar, como é que ela faz para dar o bote, a serpente, né? Os animais caçadores, como é que eles... E a ovelha, ela é muito simples, né? Então a ovelha era facilmente capturada por esses animais, né? Então quando Jesus ele fala sobre essas coisas, ele já demonstra, né, que dentre as falhas que o ser humano tem, do pecado, inclusive de Adão, que falávamos em programas anteriores, está esse problema de você acreditar em tudo que te falam. Tudo que falam para o crente, para o evangélico, ele tem uma tendência de acreditar. E não é para ser assim, por quê? Porque embora nós sejamos simples como uma pomba, né? O próprio Jesus nos ensinou isso, sede simples como uma pomba, ele também nos ensinou a ser espertos como uma serpente. Quando Jesus fala assim, sejam simples igual uma pomba, mas sejam astutos, sejam espertos igual a serpente, é onde o próprio Jesus estava vendo que faltava essa expertise para os homens de Deus, para os cristãos, para as mulheres de Deus. E por que acontece isso? Porque o homem de Deus, ele já tem por instinto, né, de Cristo e tudo mais, a não ficar, né, condenando as pessoas sem provas, a não julgar, né, porque a Bíblia mesmo cita ali, não julgueis para não ser julgados. Então as pessoas muitas vezes traduzem mal essa palavra e não querem julgar, elas não fazem o discernimento, quem é bom, quem é ruim. Então na vista da ovelha, toda pessoa é boa. Por exemplo, para você ter uma ideia, um tempo atrás chegou um irmão aqui na igreja e ele queria se casar com a irmã, começou a namorar com a irmã da igreja, né? E com menos de um mês, com 28 dias de namoro, ele chegou para mim e falou: bispo, eu quero me casar com a fulana. Eu falei: mas espera aí, você namora com ela? Não estou sabendo. Quanto tempo vocês estão namorando? Ah, bispo, estamos namorando há 28 dias. E eu falei: irmão, o casamento é uma coisa séria.
né? Como é que você vai assim se casar? Como é que você vai se unir a essa pessoa? Você já sabe, você já conhece a pessoa, você sabe se vai dar certo, se não vai, porque depois você chega daqui 2, 3 meses, quer se separar. Ai, bicho, casei com a fulana lá, mas ó, não tá dando certo não, então vamos separar. Não é assim. A coisa é séria, a coisa é uma aliança bíblica que você está fazendo. Então como é que você quer se casar com um conhecimento de 28 dias? Né? E por que que isso acontece? Porque na mente do cristão, todo mundo é bom, todo mundo é puro, todo mundo é maravilhoso, todas as igrejas pregam evangelho, todo pastor quer o bem de todo mundo, todo evangélico é maravilhoso, todo cidadão que confessa Jesus é pessoa honesta, é pessoa boa. E não é assim. O mundo não é dessa maneira. As pessoas não são dessa maneira. Por quê? Porque, até complementando o que trazemos na programação anterior, quando chamaram Jesus de bom, Jesus disse, não, bom é Deus, porque eu tenho um corpo humano e o meu corpo humano tem as suas falhas. Né? Jesus, por exemplo, ficou angustiado, Jesus ficou triste, Jesus ficou ansioso, né? Jesus chorou, ele tinha uma carne humana com as suas debilidades. É óbvio que ele tinha a unção do Espírito Santo, ele tinha o Espírito Santo que ninguém tinha, né? Porque Jesus, você vê, quando ele vai começar a fazer a obra, ele já foi selado com o Espírito Santo. Então ele tinha o Espírito Santo, enquanto os outros seres humanos na época dele não tinham, nem os apóstolos tinham o Espírito Santo ainda, porque ele não havia trazido. Mesmo com o Espírito Santo, Jesus não se considera bom. E às vezes as pessoas não só elas se consideram boas, como também ela olha para todas as pessoas ao seu redor e consideram boas também. Então a pessoa, ela não percebe muitas vezes que tem alguém do seu lado, que tem alguém que está com você, e essa pessoa, ela é do mal. Por exemplo, o pregador Robson, quando nós observamos lá Judas Iscariotes, né, que ele chega ali para a Maria, né, ela estava tão agradecida a Jesus, porque Jesus, além de ser um bom amigo, de ser uma pessoa que sempre estava ali junto com eles e trazia muita paz, muita felicidade, além da transformação espiritual que Maria teve, né? Maria é aquela mesma da Marta e Maria, que uma se assentou para ouvir a palavra, a outra ficava lá servindo. E é a mesma também que teve seu irmão ressuscitado, né? Então Maria, quando Jesus voltou depois da ressurreição de Lázaro, Maria ficou tão feliz porque Jesus já tinha trazido tudo de bom para ela. Jesus trouxe paz, trouxe vida, ela passou a ser feliz, ela passou a ter prazer em viver, ela recebeu muita coisa, tanto é que ela pega uma certa feita, ela chora aos pés de Jesus e seca com os próprios cabelos, de tanta alegria, de tão bem-estar que Jesus tinha feito para esta mulher, né, que estava muito feliz. E se não bastasse isso, Jesus chega e ressuscita o irmão. Então a gratidão dessa mulher era imensa, ela é capaz, se Jesus falasse, me dá tudo que você tem, ela fala, tó Jesus, pega tudo, pega a casa, pode pegar o que o senhor precisar, é teu, né? Se o senhor precisar da minha vida também, eu estou aqui para te servir, porque o senhor foi tão bom comigo, que não há preço nesse mundo que pague. Aí um dia ela pega um perfume, né? E esse perfume, o pregador Robson, ele era 1 ano de trabalho, né? Praticamente 1 ano de trabalho. Que já pensou, você trabalha 1 ano inteiro para você ter um perfume, talvez até uma herança de família que a Maria tinha, e de repente ela não pensa 2 vezes. Para agradecer Jesus, ela derrama, alguns dias antes de Jesus ser crucificado, ela derrama esse perfume aos pés de Jesus, e um dos apóstolos, né, nós não estamos falando de um incrédulo, de uma pessoa lá do mundo, de um fariseu, nós estamos falando não, um dos apóstolos de Jesus, chamado Judas Iscariotes. Aí quando a gente fala Judas Iscariotes, bicho, mas esse era do mal. Mas espera aí, quem disse que hoje não existem Judas Iscariotes dentro das igrejas? Essa que é a questão. Se na época de Jesus, um dos apóstolos era o Judas, o Iscariotes, o Judas político, o Judas que não tinha compromisso com Jesus, ele queria sim que Jesus fosse influente, ele queria que Jesus governasse, ele queria ser um parlamentar de Jesus, ele nunca foi até Jesus com a intenção de ser um apóstolo, ele queria que Jesus governasse, ele governasse juntamente com Cristo. Chegou para Jesus e falou, Senhor, por que vai desperdiçar esse perfume, né, que custa aí 300 denários, né, pregador? Sim, 300 denários. Por que vai dar um perfume tão caro assim, derramar os seus pés? Vende esse perfume e ajuda os pobres,
né? Ajuda os pobres. Ou seja, não precisa derramar esse perfume. Quem vê de fora, né, um ato nobre desse, fala, tá vendo? Judas que era um homem de Deus. É que está escrito na Bíblia e as pessoas hoje acreditam no que está escrito. Mas naquela época, quem conhecia, quem sabia que Judas era ladrão? Jesus sabia. O João que escreveu lá a carta também sabia que Judas era ladrão. Mas os demais não sabiam. E as pessoas que deviam estar lá, né, naquele lugar juntamente com Jesus, devem ter aplaudido Judas, né? Devem ter falado, tá vendo? Olha que homem de bom coração. É isso mesmo. Por que pegar um perfume e desperdiçar? Porque você joga um perfume no pé da pessoa, no outro dia já praticamente não vai mais ter cheiro, ainda mais que a pessoa vai andando, vai lavar o pé, né? 3, 4 dias, 5 dias depois, acabou o cheiro do perfume, acabou tudo, aquilo lá se perdeu. Sendo que se você pega aquele perfume, vende e dá aos pobres, você alimenta muitas pessoas, você compra comida para muitas pessoas. Então aquele perfume de 300 denários, que custaria hoje mais ou menos uns 15 mil reais, pregador, se eu pegar um perfume de 15 mil reais, né? É mais ou menos o trabalho de um ano, de muitas pessoas, tem pessoa que tem que trabalhar quase um ano inteiro para ela ter 15 mil reais. E mesmo assim tem desconto, tem isso, tem aquilo, ela precisa trabalhar mais de um ano. Derramar os pés de Jesus e aí vem Judas, né? Mas podia vender isso aos pobres, podia fazer o bem, por que desperdiçar esse perfume? Sendo que o cara era um traidor, o cara era um ladrão que estava ali no meio. Então quando a gente fala essas coisas, tem pessoas que ficam indignadas, mas olha o que Paulo fala, pregadores, ninguém vos venha enganar com a sua filosofia. Não foi isso que Judas fez? Ele teve uma filosofia. Qual foi a filosofia de Judas? Ajuda os pobres. Não precisa desperdiçar esse perfume. Vamos ajudar os pobres. Vãs sutilezas. O cara era sutil, por quê? Porque na realidade ele queria roubar o dinheiro. Ele não queria dar para pobre nenhum, né? Então eu tenho que dar um argumento, eu tenho que chegar aqui e ter uma sutileza. Conforme a tradição dos homens, não era tradição pegar um perfume de 300 denários, que hoje valeria no real uns 15 mil reais, e você derramar no pé de alguém. Conforme as ordenanças do mundo e não conforme a Cristo. Ou seja, é uma luta muito difícil, né, pregador Robson? Mas nós temos que travar essa luta, deixar essas coisas de lado, esses sofismas, essa sutileza de lado, para fazer a vontade de Deus. Exato, bispo. E importante, até esse exemplo de Judas, para nós compreendermos que nós temos que buscar a sabedoria de Deus, a sabedoria espiritual, para não sermos enganados, né? Hoje todas as pessoas sabem que Judas Iscariotes foi o traidor, porque a história já foi contada, né? Mas naquele momento muitas pessoas seriam enganadas. Naquele momento muitas pessoas não conseguiriam compreender isso, compreender ali a intenção, a sutileza de Judas, em detrimento do amor que a mulher estava fazendo ao Senhor Jesus Cristo. A mulher estava fazendo um ato espiritual e Judas olhando pelo lado carnal, até na questão de contar quanto estava. Ele fez conta ali, né? Olha, 300 denários estão sendo desperdiçados. E também muitas pessoas falam isso. Você não ouve, às vezes, isso também na sua casa? O tempo que você está desperdiçando, por exemplo, para servir a Deus, para estar na igreja, né? É uma sutileza, às vezes, que muitas pessoas elas caem. Você perde o seu tempo indo à igreja, você poderia estar descansando, você poderia estar fazendo outra coisa. Você pega ônibus, você pega trem, e é um tempo que você perde. Então, a pessoa, quando fala isso, parece até que está falando porque gosta, né? Porque está preocupado com a pessoa, aquela sutileza, estou preocupado com o seu descanso, quando na realidade não é, né? Quando na realidade a pessoa está olhando segundo a carne e ela não está compreendendo as coisas de Deus. Então, esse alerta do apóstolo Paulo quanto às sutilezas, às filosofias, que são maneiras de pensamento, né? Existem pessoas, eu falo muito isso na comunidade, existem pessoas, por exemplo, na internet que falam muito bonito, né? São pessoas que são extremamente eloquentes no que falam, mas é uma linha de pensamento que destrói família, é uma linha de pensamento
que tira a pessoa da graça de Deus, que tira a pessoa do caminho de Deus, mas fala muito bonito, é aquela maneira de pensar que vai envolvendo, e se a pessoa não estiver firme na palavra, firme no Espírito, a pessoa acaba sendo enganada. As tradições dos homens também, quantas são as pessoas que tem essa dificuldade de quebrar as tradições humanas para viver a palavra de Deus, para viver a liberdade que Cristo dá. Então é importante esse alerta de hoje, é importante você compreender que nós temos que buscar sabedoria espiritual para sabermos discernir e não sermos enganados, né, bispo? Sim, exatamente. O senhor me fez lembrar, o pregador Robson, uma vez, eu cheguei em casa, faz mais de 30 anos atrás, eu cheguei em casa e eu não acostumava assistir televisão de madrugada, né? Já era acho que 1, 2 horas da manhã e eu geralmente chegava nesse horário e ia dormir, né? Não ia... Aí eu tava meio sem sono aquele dia, eu falei, deixa eu ver se tem alguma coisa interessante. Aí eu vi um pastor pregando na televisão, né? Pastor lá falando, olha, que você tem que acreditar, que você tem que ter fé positiva, que você... E começou a pregar a Bíblia e falou, olha, você pode, toda vez que você for alguma coisa, determina, diga a palavra, eu posso, eu consigo, eu alcanço. E eu falei, caramba, né, cara, eu não conhecia esse pastor, que pastor formidável, coisa maravilhosa, né? E não passava o nome nem da igreja, nem nada, só endereços passava assim, mas caramba, que igreja que é essa? Eu preciso saber que igreja é essa. Aí depois de uns 10 minutos ouvindo lá, veio o intervalo, eu falei, volto já com você. Na volta, quando ele volta, aí ele fala assim, aí ele falou, agora eu vou ensinar para vocês como é que vocês vão fazer as oferendas para os seus antepassados, né? Como é que você vai... Quando fala isso, fala, já sei, mas olha, vou falar para você uma palavra que eu fiquei assim 10 minutos falando, meu Deus, que homem de Deus, cara, olha que coisa bacana, que mensagem que esse homem está trazendo para nós, né? E de repente, quando eu vi aquilo lá, falei, opa, oferecer comida para o meu antepassado, né? Pelo amor de Deus, deixa eu tirar daqui. Eu falei, quer ser uma coisa, deixa eu dormir, porque eu ganho mais. Agora, você vê, ó, o que é isso aqui, ó? É filosofia, sutileza, trazendo tradições humanas e não conforme a palavra de Deus, né? Por exemplo, você já questionou o que você faz, né, acerca da sua doutrina, né, daquilo que você pratica? De onde veio? Isso tem base bíblica? Há fundamentos bíblicos para isso? Você tem referências bíblicas para comprovar a doutrina que você pratica? Porque toda igreja tem uma doutrina, toda igreja, toda religião, todo segmento. O islamismo tem sua doutrina, o hinduísmo tem sua doutrina, a Seishonoye tem sua doutrina, qualquer religião do mundo tem a sua doutrina. Da onde veio a sua doutrina? Da onde veio aquilo que é pregado? Né? Tem bases bíblicas para isso? Né? Você pode pegar várias referências bíblicas que mostram, puxa vida, aqui nós pregamos, né, isso aqui porque olha o mandamento claro, explícito, né, aqui na Bíblia, ó, várias passagens bíblicas mostram isso, que é assim, dessa maneira, para você ter um fundamento. Né? Se não é isso, é tradição dos homens. Ah, bispo, mas é uma coisa que vem... centenária, milenar, né? Você hoje tem algumas religiões que elas têm mais de 200, 300, 400 anos. Então como é que você vai discordar de uma tradição que ela perdura há 200, 300 anos? Ela pode ser uma tradição hoje de 200, 300 anos, mas ela começou num dia, por um homem que trouxe essa teologia, que trouxe essa tradição para dentro da igreja. E depois, hoje, ela desenvolveu e já está com muito tempo. E é o que o meu avô falava, né? Ó, quando você fala uma coisa 5 vezes, meu avô falava assim, ó, quando você fala uma coisa 5 vezes, né, ela se torna verdade. Quando você convence 5 pessoas a repetir o que você falou, isso vai virar uma verdade absoluta. Né? Então, por exemplo, você chega para uma pessoa e fala assim para o pregador Robson, ó, se o senhor tomar leite, comer manga, vai fazer mal, viu? Né? No outro dia você fala 5 vezes você falou, a pessoa, putz, então é verdade, porque ela começa a acreditar, porque, né? E se eu levar o pregador Robson, o pregador Elias, a pastora Silvia, o pregador Amanda, o pregador Lidiane, a pastora Alete, para falar isso também, pronto, vai virar uma verdade absoluta. Daqui um pouquinho o negócio se espalha de uma tal maneira. E eu já vi isso aí, viu, pregador Robson, porque quando eu era moleque eu falava muita gíria, né?
Olha, as várias gírias. Teve uma gíria que eu falava lá com a minha turma, que virou até tema de uma música. Depois teve uma música que virou, né, que eles falavam daquela gíria que eu falava com os meus amigos. E aí eles chegaram para mim, pô, a nossa gíria virou música, cara. Porque eu comecei a falar, o outro achou legal, e o outro começou a falar também, e o negócio virou uma coisa assim que todo mundo falava. Eu via turmas de outros lugares, de outros bairros, de outras cidades falando a mesma gíria que eu comecei a falar com os meus amigos, e olha como é que a coisa se espalha, né? Então ela se torna uma verdade absoluta, porque você falou, convenceu outras pessoas a falarem, pronto, isso se torna, só que biblicamente não é uma verdade absoluta. Por quê? Porque ele fala aqui, ó, ninguém vos vem enganar com filosofia, vãs sutilezas, tradições de homens, rudimentos, ordenanças do mundo e não segundo a Cristo. Ou seja, pode ser uma filosofia, pode ser uma sutileza, pode ser uma tradição do homem, pode ser uma ordenança do mundo, mas se não tiver na Bíblia, não pode ser praticado. Exatamente, bispo. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, nós seguimos a Cristo, a palavra. Tudo aquilo que vem contra a palavra, nós temos que observar, nós temos que olhar e falar, peraí, mas isso não é bíblico, isso não é segundo o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, isso veio de tradição de família, isso veio de tradição humana, isso é uma linha de pensamento que não é segundo aquilo que Jesus nos ensinou. Então é muito importante nós nos firmarmos na palavra para nós termos esse cuidado, não sermos enganados. Nós não podemos ser enganados. Nós temos que ter os olhos iluminados, como diz o apóstolo Paulo, para termos esse discernimento, né? Analisarmos todas as coisas, retermos aquilo que é bom e aquilo que não é bom, deixar de lado. E as coisas vão sendo colocadas através de rádio, de televisão, o bispo falando sobre a gíria, é igual televisão, às vezes tem uma novela ali, tem um personagem daquela novela que fala algo, daqui a pouco está o Brasil inteiro falando a mesma coisa, né? Às vezes não é uma coisa inofensiva, mas porque as pessoas vão atrás. Mas também existem pensamentos que são trazidos, por exemplo, uma tradição que hoje muitas pessoas se questionam, uma mulher pregar a palavra. Existem crentes que não aceitam, até hoje existem pessoas que dizem, não, a mulher não pode subir no altar e pregar a palavra de Deus, a mulher não pode ser usada pelo Espírito Santo para levar a palavra, por exemplo. Agora, de onde vem essa tradição? É uma tradição humana, é uma tradição de lei, né, e que muitas pessoas, elas ainda trazem no coração, Só que a palavra de Deus diz que em Cristo não existe homem nem mulher, não existe escravo, não existe livre, não existe judeu, não existe grego, todos são um em Cristo, ou seja, são um no Espírito. Então, por conta da carne, por conta da tradição humana, muitas pessoas não recebem, por exemplo, é um exemplo, né, de que muitas pessoas não conseguem quebrar isso, ainda olham com estranheza por conta de tradições. Então, nós vivemos aquilo que a palavra nos ensina e vivemos segundo o Espírito. Então, quanto mais você se alimentar da palavra, quanto mais você for espiritual, mais você tem essa sabedoria para não ser iludido e para não ser viver as tradições humanas, as vãs sutilezas e as filosofias que às vezes acabam nos afastando de Cristo, acabam nos afastando de viver a verdadeira comunhão com o Pai, né, bispo? Sim, exatamente. E olha, nós vamos ao nosso primeiro break, nosso primeiro intervalo aqui, e eu gostaria de deixar essa pergunta no ar. Qual é a sua dúvida? Qual é a sua dúvida tradicional, religiosa? Qual é a sua dúvida sobre conceitos? Por exemplo, acho que há uns 3 meses atrás, uma irmã tirou uma dúvida aqui. Ela me perguntou, bispo, por que nós não podemos passar na frente da igreja e fazer o sinal da cruz? Né? É uma dúvida mesmo, não é que ela estava caçoando o programa, não, ela não entendia por que ela aprendeu e ela tinha ido visitar uma igreja e na primeira
reunião que ela foi lá no culto, o pastor falou: olha, você não precisa fazer sinal da cruz quando você entrar dentro da igreja, quando você passar em frente. E ela falou: bispo, mas por quê? Aí eu expliquei para ela, falei: olha, não há base bíblica, não tem nada na Bíblia escrito que você tem que fazer sinal da cruz quando você passa numa igreja. Por quê? Eu falei: isso é uma tradição humana. Ela: entendi, obrigado. Ou seja, isso é tradição humana. Não tem base, não tem, não tem teoria, não tem estudo, não tem nada que comprove isso, mas as pessoas pregam. Como diz o pregador Robson, por que hoje tem pessoas que falam assim: a mulher não pode pregar na igreja? Bispo, está escrito lá em Coríntios que as mulheres permaneçam caladas na igreja. Bom, se nós formos levar então ao pé da risca, então a mulher tem que ficar caladíssima o tempo inteiro do culto. Ela não pode nem fazer assim: se ela fizer isso, ela está contra a Bíblia. E, na Bíblia está escrito: mulheres permaneçam caladas como determina a lei, né? A primeira coisa, que lei que a mulher determinava que a mulher tivesse que ficar calada? Eu preciso procurar essa lei na Bíblia. A lei de Moisés não é, lei de Jesus não é. Jesus nunca falou que a mulher não podia falar, Moisés muito menos. Então, que lei que determinava que a mulher ficasse quieta na igreja? E outra, ela tinha que ficar em absoluto silêncio. Então, ela não podia nem interrogar o marido. Está escrito: se você tiver uma dúvida, interrogue seu marido em casa. Ou seja, nem no caminho, nem em cima do burro lá da carroça, ela podia: amor, me explica o que... Não, calada, não pode falar nada, só fala em casa, né? Porque se é para obedecer, tem que seguir a regra rígida, né? Ou seja, esses conceitos, né? Por isso que está aqui, filosofias, sutilezas, tradições humanas, né? Tradição humana. Se você vai há 2000 anos atrás, a mulher não podia trabalhar, não podia estudar, não podia votar, não podia trabalhar, né? A mulher só podia cuidar de casa e ter filho. É o que a mulher podia. Então nós vamos trazer essas tradições hoje para os nossos tempos, né? Então olha a importância de você conhecer a palavra. Bom, nós vamos a um break. Se você tem alguma dúvida, qual é a sua dúvida aqui sobre essas tradições, sobre esses conceitos, sobre esses dogmas, sobre essas filosofias, sobre esses rudimentos, né, tradições do mundo que passam para entrar dentro da igreja e passam a ser verdade absoluta, sendo que o homem criou tal coisa. Antes do homem não existia. Tem tanta coisa que você vê hoje dentro da igreja que o homem trouxe, que não existia, que nem na Bíblia você tem referência disso, né? Você não tem referência daquilo que está sendo feito, mas o homem introduziu para dentro da igreja e virou uma verdade absoluta. Você tem dúvida? Mande aqui a sua participação no WhatsApp 11 9 6504 9910 ou faça a sua pergunta também no canal do YouTube, canal Amor e Graça. Você entra lá agora, dá um like para nós e aproveite e tire as suas dúvidas. Na sequência, olha o que o apóstolo Paulo diz. Nós vamos no próximo bloco só, hein? Ninguém mais o julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, dia de lua nova ou dia de sábados. Olha só a sequência como é que é, hein? Para você ver que vai pegar fogo aqui. Qual é a tradição, filosofia, né? Conceitos dos homens, ordenanças. Eles não têm o que pregar, então vamos escolher a festa que você pode ir, a festa que você não pode. A bebida que você pode tomar, a bebida que você não pode tomar. Vamos escolher se você vai guardar o sábado ou se você não vai guardar o sábado. Se você vai comer isso ou se você vai comer aquilo. Qual é a festa que você pode ir? E ele vai aqui falar muito forte sobre isso na sequência. Então fique ligadinho aí, voltamos já já com você, programa Falando de Vida. Chegou o livro A Lei e a Graça. Você sabe onde começa e termina a lei? Você já fez uma aliança com Deus? Você sabe quais são os livros da graça de Deus? Adquira o mais novo livro do Bispo Emerson Viana, A Lei e a Graça. Compareça a uma comunidade cristã, Amor e Graça, ou adquira pelo site portalamoregraça.com.br. Em um mundo repleto de desafios e incertezas, a escolha do nosso alicerce é crucial.
visão de fé. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida. E lembrando que neste domingo, mais uma vez, estaremos com você em vários endereços em São Paulo e também para você que congrega conosco, né, pela TV, você congrega conosco através do canal do YouTube. Domingo agora, você não pode perder às 9 horas da manhã o nosso culto sendo transmitido aí para você, hein? Por isso que eu falo para você, acesse a gente lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça, siga a gente lá no Amor e Graça para que você não perca a nossa programação, para que você não perca as nossas reuniões, para que sempre você esteja em contato com a palavra. E é tão gostoso, né, quando você se torna o conhecedor da Bíblia, quando você desvenda os mistérios bíblicos. Eu não sei como é que tem pessoas que elas não gostam de aprender curiosidades, né? Tem tanta curiosidade bíblica que você fala assim, puxa, que legal, que bacana, olha isso, que bom, né? Olha que legal eu aprender isso. Eu sempre gostei de aprender coisas boas, né? E quando a gente tem essa oportunidade, a gente não pode perder. Então, domingo agora, 9 horas da manhã, eu te espero na Avenida Celso Garcia 243 no Brás, né? O nosso culto ele é transmitido ao vivo pela internet, pelo canal do YouTube e também com você na TV, para você não perder a nossa reunião. Bom, então estávamos aqui, né, em Colossenses capítulo 2 e agora no encerramento aqui no último bloco da nossa base bíblica de hoje, né? Olha como é que o apóstolo Paulo cita na sequência, ó. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábado, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, culto dos anjos, baseados-se em visões, enfatuados sem motivo algum na sua mente carnal, pois não retém o cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então aqui nós temos aqui uma pérola, né? Uma coisa assim maravilhosa, uma passagem bíblica grandiosíssima, né? E pena que o nosso tempo é curto, metade do programa já foi, porque eu poderia usar a outra metade, sem dúvida, falando muitas coisas maravilhosas que nós temos aqui, né? E aqui, olha que bonito isso aqui, ó. O apóstolo Paulo nos deixa para a liberdade, para que nós venhamos analisar o que serve e o que não serve para nós, porque ele fala assim, ó, ninguém pode julgar ou ser julgado pela comida que comeu, pela bebida, ninguém pode ser julgado pela festa que foi ou deixou de ir, né? Pela festa de lua nova que tinha também naquela época, pelos sábados, né? Se guardou o sábado, não guardou, se praticou, se não praticou, porque tudo isso é sombra das coisas que vão vir, porém o corpo é de Cristo. Olha só aqui que maravilha, né? Eu sou livre, mas eu tenho que analisar aquilo que eu estou fazendo é bom para mim ou não é bom para mim? É uma coisa saudável para mim ou não é saudável para mim? Sabe que uma das perguntas que eu mais recebo, não sei se vai ser hoje aqui, mas uma das perguntas que eu mais recebo na igreja é as pessoas me perguntando, bispo, vai ter uma festa ali, o senhor acha que eu devo ir? O senhor acha que eu não devo ir? Dúvidas sobre comidas e bebidas, também tem muitas nas igrejas.
Pessoa, olha, qual é o tipo de comida que eu posso? Posso comer isso, posso comer aquilo, posso comer aquilo outro. E acerca do sábado, posso guardar, não posso guardar? O que eu faço acerca dessas dúvidas que eu tenho? Ele fala que tudo isso é sombra, né? São coisas pequenas que não vão influenciar em nada a nossa vida, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, eu nunca posso me esquecer que Paulo cita 2 vezes lá em Coríntios, que nós somos templos do Espírito Santo. E se alguém destruir o templo do Espírito Santo, Deus o destruirá, porque o templo do Espírito Santo que sois vós, ele é sagrado, né? Então, eu não posso ir para o método como muitas pessoas fazem, das filosofias, vãs sutilezas, tradições dos homens, rudimentos do mundo, dizendo, irmão, não faça isso porque é pecado. Esses dias eu vi um pastor aí muito conhecido, ele estava no programa de TV, olha, esse negócio de festa das nações, isso é do diabo. E olha que tem muita igreja, né? Até a Assembleia de Deus que faz festa das nações, tem muitas igrejas que fazem, né? Que ele falou que isso é do demônio, isso é do diabo. Onde já se viu imitar uma festa que é da Igreja Católica? A Igreja Católica foi lá, fez a quermesse, e aí a Igreja Evangélica, para não ficar atrás, faz a festa das nações, que é a mesma coisa, tem as mesmas barraquinhas, as mesmas coisas, e condenando as igrejas que fazem por fazer festas, né? Ou seja, além de a Bíblia diz que nós não devemos julgar, nós não podemos condenar também aqueles que fazem festas ou deixam de fazer. Quer dizer então que eu não vou fazer festa de casamento, porque antes de existir a igreja protestante, existia a igreja católica. E a igreja católica faz a cerimônia de casamento, né? A mulher entra de branco, o homem de terno, de fraque ou sei lá o que, mas a mulher geralmente vai de branco, faz aquela cerimônia e a igreja evangélica imita então essa cerimônia, sendo que na realidade a festa é para o casamento e não para uma cerimônia. Então tem que condenar isso também, quer dizer que a igreja católica começou a fazer casamento, então não posso fazer casamento porque ela foi na frente, sendo que o casamento é uma coisa bíblica, é uma coisa instituída por Deus, né? Assim como a festa. Antes mesmo de qualquer igreja católica fazer festa, Jesus ia nas festas também. Quase todas as festas da Bíblia ali, aliás, todas as festas que eu saiba, Jesus apareceu. Teve uma até que parecia que ele não ia, mas chegou no final da festa. Então as pessoas ficaram felizes. Se Jesus participava de todas as festas, por que há condenação, então, de uma igreja fazer uma festa, né? Ou comemorar alguma coisa, ou fazer uma festa de aniversário, ou fazer que nem Testemunho de Jeová, que você não pode fazer festa de nada, porque toda festa é carnal, é mundana, sendo que a Bíblia diz, ninguém vos julgue, você não pode ser julgado por aquilo que você come, deixa de comer, por aquilo que você bebe, ou deixa de beber, pela festa que você vai ou deixa de fazer, e até mesmo pelo sábado, né? Bispo, o senhor é a favor de uma pessoa, ela guardar o sábado? De jeito nenhum. A pessoa, se ela quiser guardar o sábado, né? Eu tenho vários amigos aqui da igreja que, bispo, sábado é o dia que eu passo lá em oração, é o dia que eu vou para a igreja, é o dia que eu faço meus rituais lá de adoração a Deus, canto louvores, adoro o Senhor. Eu falo, meu irmão, que maravilha, né? Que bom, glória a Deus, que bom que você guarda um dia da sua vida para servir ao Senhor. Eu não posso condenar a pessoa. Fala, nossa, você de sábado não faz nada, você fica parado o tempo inteiro, você vai na igreja, você... Por que eu vou julgar a pessoa se ela está fazendo uma coisa para o bem? Agora, se o crente pregar, se a pessoa chegar assim e falar, não, se a pessoa que não guardar o sábado vai perder a vida eterna, a pessoa que não guardar o sábado está em pecado diante de Deus, aí eu vou ter que corrigir essa pessoa, porque isso é tradição do homem, isso é rudimento, isso é ordenança da lei, e nós estamos debaixo do pacto da graça e não debaixo do pacto da lei. Mas a pessoa que chega para mim e fala assim, eu guardo o sábado, excelente, né? Que bom, você talvez esteja agradando mais a Deus do que até membros da comunidade cristã Amor e Graça, que tem o domingo para congregar, e nós nem exigimos, dizendo, domingo é o dia do Senhor, não pode faltar na igreja, porque isso é mentira também, né? Dizer que domingo é o dia do Senhor, ou sábado é o dia do Senhor, isso é invenção católica e de adventista, isso não é bíblico, né? Agora, você chegar e congregar, você estar ali adorando ao Senhor, isso é bíblico.
Então o que será que vale mais, né, pregador Robson? Um adventista que ele deixa um sábado inteirinho para cantar, louvar, adorar a Deus, ir na igreja e fazer a escola bíblica e aprender da palavra e louvar com os irmãos, passar um sábado inteiro adorando ao Senhor. Ou alguém que, eu sou da graça de Deus, estou lá na comunidade cristã Amor e Graça. E aí, irmão, você vai quando na igreja? Faz tempo que eu não vou. Né? Você não congrega? Não congrego. Mas você não vai domingo adorar o Senhor? Não. Tem muitos compromissos, muitas missões. Quem será que está agradando mais a Deus? Aquele, né, que fica o sábado o dia inteiro adorando o Senhor, ou aquele que nem domingo pode vir na igreja? Então, porque aí a gente vai falar do amor, né, bispo? Exatamente. A gente vai falar daquilo que Jesus ensinou, amar a Deus, amar o próximo. E aí, ainda que a pessoa esteja lá no sábado, ela está fazendo em amor, então é válido diante do Pai. A mesma coisa as festas, né? Alegrai-vos no Senhor, está escrito. Então a festa é para comunhão, a festa é para união, a festa é para confraternização. Então por que a pessoa vai ser julgada por conta da festa também, né? As comidas, as bebidas, enfim, tudo aquilo que nós fazemos que é para o bem, que é com amor, é para edificação, é para o bem, é para a união da família, isso é válido diante de Deus. Então, às vezes as pessoas elas se apegam à religiosidade e deixam de lado o amor. Nós temos falado alguns programas atrás que o amor ele é o vínculo da perfeição. Então Paulo ele traz esse alerta para que as pessoas elas não se tornem religiosas, e todo religioso ele julga, ele condena, ele aponta o dedo, e que nós sejamos mais amorosos, né? que vivamos a palavra de Deus, honremos a Deus por amor, fazendo tudo aquilo para edificação, tudo aquilo para a glória de Deus. Então é muito interessante nesse sentido entendermos que nós não podemos ser condenados e nem podemos julgar. Nós temos que fazer em amor, no nosso caso, fazer por amor, e compreender quando as pessoas também fazem, e o sentimento que move as pessoas é esse amor, é essa comunhão, é esse compromisso, né? Uma pessoa, como o bispo mesmo disse, que está na comunidade, mas ela não demonstra esse amor, ela também está errada, né? Ela não tem esse amor a Deus, esse amor à palavra, esse amor aos irmãos da igreja também, enfim. Então também não é certo. Então, importante é compreendermos esse vínculo de amor que nós temos que ter para não viver em nenhum tipo de condenação. Sim, né, e exatamente, e nessa questão aqui de Paulo em Colossenses, né, o pregador Lopes, ele fala no final, porém o corpo é de Cristo, né? Por que ele fala isso aí? Porque está escrito, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm, e eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, né? Então, por exemplo, ninguém vos julga por causa de comida, bebida, etc. Né? Quantas pessoas são julgadas por causa de comida? Você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode comer aquilo. Né? Por exemplo, você quer ser um vegetariano ou vegano? Ótimo, excelente. Não há restrição, não há problema, não há nenhuma contraindicação bíblica. Né? Bispo, eu quero ser vegano, eu quero ser vegetariano porque eu defendo a causa animal, eu não acho que o bichinho deve sofrer, eu acho que... Ótimo, sem problema, meu irmão. Ótima coisa você faz. Agora, você sair pregando por aí, mas aquele comer carne está em pecado? Opa, aí você que está fora, você que está profanando o evangelho. Né? Então eu posso ter as minhas tradições, mas desde que elas não influenciem na minha vida cristã. Então tem que deixar bem claro, gente, isso aqui é o nosso costume. O nosso costume ele é assim, né? Eu sou vegana porque eu quero defender a causa dos animais. Quem quiser defender, venha para o meu lado. Agora, você chegar para o evangélico e falar assim, meu irmão, você come churrasco, né? Que crente que é você? Né? Ou talvez beber, né, pregador Lopes? Tem igrejas aí que elas fazem a restrição de vários tipos de bebidas. Você não pode beber chá preto, você não pode beber refrigerante, você não pode beber café, né? Por isso que está aqui, a sabedoria está aqui. Eu posso fazer todas as coisas, mas eu não vou me deixar dominar por nenhuma delas, porém o corpo é de Cristo. Né? Ou seja, eu posso participar de festa, né? Eu posso ir em qualquer festa que eu quiser. Qualquer festa que me convidar, eu posso ir. Mas o corpo é de Cristo.
Se você vai estar ali numa festa que tem baixaria, você vai se sentir bem lá? Você está profanando o templo do Espírito Santo. Então você que tem que analisar, essa festa é legal para mim? É bom eu estar aqui com essas pessoas? Às vezes você pode ter festa tóxica dentro da sua casa, dentro da sua família, né? Você às vezes é convidado para uma festa lá de aniversário, de Natal, e você tem lá cunhado que bebe, que fica de fogo, que passa a mão em outra pessoa, que provoca o outro, que faz orgia, que faz coisa... Então eu não vou participar dessa festa. Pode ser uma festa em casa e você encontrar coisas erradas que você fala, eu prefiro não estar nessa festa, eu prefiro não participar, né? E você não está pecando. Se você for, né, você não está pecando. Se você não for, você não está pecando também. Né? Por quê? Porque você precisa ver o teor da festa. Se tá ruim ali, vai embora. Por quê? Porque o corpo é de Cristo. Né? Eu estou bebendo café, mas fiquei um viciado no café. Ou seja, o café começou a me dominar. Eu não consigo mais fazer nada. Fico até com tremedeira se eu não tomar café. Opa, você viciou no café. Então isso vai prejudicar o corpo de Cristo. Muito café faz mal. Né? Agora eu não posso proibir você de tomar café. Eu não posso chegar para você e falar, isso aqui é errado, isso aqui é bíblico. Não está na Bíblia essas coisas, entendeu? Então você pode fazer todas as coisas, mas não pode se deixar dominar por nenhuma delas. E é muito importante que nós tenhamos essa questão. E a Maria de Fátima, pregador, olha que pergunta maravilhosa, hein? Boa noite, eu tenho uma dúvida, por favor, poderiam me esclarecer? Tudo temos que fazer pelos desejos do coração, certo? Mas eu ouço que o nosso coração é enganoso. Eu tenho dúvida quanto a pedir algo com o coração. Tenho até medo muitas vezes de pedir. Sou a Fátima de São Paulo. Excelente pergunta, né, pregador? Porque você está certíssima. Isso é uma outra filosofia, né? E também até entra com uma vã sutileza, né, pregador Robson? Que os pastores falam, irmão, vê aí o que Deus tocar no seu coração e faz. Vê aí o que Deus toca no seu coração e faz. Mas como isso? Se Jeremias, lá o profeta Jeremias, disse que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Você sabe que nessa questão da Maria de Fátima aqui, muitas pessoas até têm saído do evangelho. Por quê? Porque, irmão, faz o que dá no seu coração. Eu vou fazer o que dá no meu coração, então. Não senti desejo de dar oferta, eu não vou dar oferta. Não senti no meu coração de dar dízimo, não vou dar dízimo. Senti no coração de casar com aquela mulher que já é casada. Senti no coração de não ir na igreja. Como assim? Senti no coração? Maria de Fátima, o coração, ele é extremamente enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Ou seja, se tem uma coisa que você não deve consultar para você fazer as coisas para Deus, é o seu coração. Você tem que consultar, então, bispo, eu consulto quem? Consulto a palavra de Deus. Eu sou assim, está escrito na Bíblia, é isso que eu vou praticar. Mas no meu coração não tem. Olha, quanta coisa eu já fiz da Bíblia, da palavra de Deus, que eu falava assim, puxa vida, sei lá, eu não concordo muito com isso não, mas Deus mandou fazer, amém, Senhor, eis-me aqui, eu tenho que ser obediente. Obediência é melhor do que sacrifício. Tem pessoas que elas querem obedecer o coração e a maioria das pessoas que saem do evangelho são pessoas que obedecem o coração. Eu estou nessa igreja porque essa igreja é muito bacana, porque eu tenho amigos, porque eu me sinto bem aqui, porque... E às vezes é um ministério que está profanando o evangelho. Né? Você está bem ali, mas é uma religião que vai contra a Bíblia, que vai contra a palavra de Deus. Né? Então, às vezes, a pessoa está ali numa religião que está totalmente contra a Bíblia. Mas eu me sinto bem aqui, meu coração se sente bem aqui. Meu irmão, pelo amor de Deus, você obedecer a palavra de Deus, você não pode obedecer o coração. Né? O senhor já falou, o senhor já viu aquela historinha, pregador Robson? O rapaz gosta da moça e a moça simpatizou pelo rapaz, né? Então os dois, geralmente o namoro evangélico começa assim, né? Gostei do pregador Robson gostar de mim. Aí vamos dar a mãozinha aqui, né, pregador? Vamos dar a mãozinha e vamos fazer oração a Deus. Se Deus confirmar no nosso coração em um mês, nós vamos começar a namorar. Pregador Robson, qual é a chance de não confirmar no coração? É zero, porque o rapaz gostou da moça, a moça gostou do rapaz, é lógico que eles vão namorar. E outra, eles vão consultar o coração
não vai dar certo. Pelo contrário, eu tenho que consultar um psicólogo, né? Seria muito melhor consultar um psicólogo e falar, olha, eu tô conhecendo meu namorado assim, o temperamento dele é tal, a personalidade dele é tal, vai dar certo? Aí sim, aí você tem, bom, meu temperamento é melancólico, do pregador Robson é colérico. Rapaz, a chance de a gente dar certo vai ser difícil. Vai ser, olha, um dos nós dois vai ter que ceder muito aqui, porque eu sou fleumático, o pregador Robson é sanguíneo. Meu Deus do céu, isso aí não vai dar certo. O conflito dos temperamentos diferentes, eles são muito grandes, como está no livro dos sentimentos. Sim. O livro dos sentimentos mostra a diferença de temperamento e a dificuldade que é você lidar com aquela pessoa que é diferente de você. Muito difícil, né? Agora, confirmar no coração vai confirmar, né, pregador? Coração enganoso. Então, e aí a pessoa, bispo, ela vai pelo sentimento, né? Aquele sentimento, aquela paixão, estou apaixonado. E a pessoa, muitas pessoas se casaram assim, se juntaram por paixão e depois vão descobrir que um tem um objetivo de vida, outro tem um objetivo totalmente contrário, e aí o problema é que quando casa é uma só carne, e aí os dois deveriam caminhar juntos, só que não olharam primeiro, não viram, e aí é onde dá o problema, que aí depois, um exemplo, se os dois são cristãos, aí depois eles vêm para a reunião da família. E aí, quando a gente começa a falar de família, quando nós começamos a trazer como tem que ser o esposo, como tem que ser a esposa na família, e a pessoa diz, não, é impossível meu marido ser assim, eu também não consigo ser. Por quê? Porque quando casaram só pelo sentimento, só pelo coração, que como está escrito, né, ele é enganoso de fato. Então, muitas pessoas têm esse problema, né? Não olharem a palavra e tomarem atitudes segundo o sentimento, né? Quantas pessoas na ira tomam atitudes erradas, e a Bíblia também diz que a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, Jesus nos ensina, a palavra de Deus nos ensina que nós temos que ser pacíficos, né? Os bem-aventurados pacificadores, que serão chamados filhos de Deus. Então, a palavra diz que eu tenho que ser pacífico, eu tenho que procurar a paz. Só que aí eu vou pelo meu sentimento de ira e tomo atitude errada, e aí a ira do homem não opera a justiça de Deus. Então essa questão de sentimentos que o bispo trouxe, realmente ela tem atrapalhado muitas pessoas que deixam de olhar a palavra e vão segundo o sentimento, segundo o coração. De fato, isso traz muito sofrimento, né, bispo? Isso aí, e olha que legal, é por isso que eu falo, se a gente não parar, o pregador, a gente vai até meia-noite aqui, porque está chovendo participação no YouTube, está chovendo participação no WhatsApp. Olha que interessante isso aqui, ó. A Maria Aparecida de Santo André. Boa noite, graça e paz. Estou assistindo o programa do bispo e lendo a passagem do apóstolo Paulo. Ontem na TV, começou a passar um seriado sobre a vida do apóstolo Paulo. Comecei a assistir e olha, me veio uma dúvida. O apóstolo Paulo teve noiva? Como é um seriado, estou pensando que estão acrescentando assuntos. Não sei se estou certo ou não. Só sei que perdi a vontade de assistir. Gostaria de opinião de vocês, pois estou aprendendo muito com a comunidade Cristã Amor e Graça, a verdade bíblica. O que tem que ser feito, né? Isso pelo menos é o meu pensamento, né, pregador Robson? Quando a pessoa ela vai fazer um filme, né, um seriado, uma série, né, de filmes sobre a vida de tal fulano, né, ou de tal ciclano, colocar aqueles dizeres, né, nem tudo que está aqui realmente possui na Bíblia, né? Existem partes que nós colocamos, por quê? Porque eu vou fazer um filme, eu vou fazer uma história, eu tenho que colocar coisas que não estão propriamente na Bíblia, não tem como eu fazer a história, né? Por exemplo, até mesmo a cronologia, se a gente pegar, né, por exemplo, tem passagens lá no comecinho do livro de Mateus, que você chega ali, né, parece que é no começo do ministério de Jesus, que você chega no livro de Marcos, ou João, ou Lucas, e está lá no fim. Aí você fica, caramba, Jesus curou os gadarenos, ele curou lá o gadareno lá no começo ou no final do ministério? Isso aqui aconteceu no fim?
ou no começo do ministério de Jesus. Então está fora de ordem cronológica, né? Então, muitas vezes, para você fazer um filme, né? Por exemplo, quando você pega ali a passagem de Jairo, você vê que ela está acoplada à mulher hemorrágica, né? Porque Jesus demorou para ir lá na casa de Jairo, porque a mulher hemorrágica chegou e foi curada, e aí teve todo aquele trâmite e ele perdeu tempo, né? Então, nós não temos como fazer uma sequência bíblica de uma história sem ter acréscimos. E isso seria muito importante, né, que os autores lá do filme, das séries, né, colocassem que aquilo é acréscimo. Por exemplo, eu estava assistindo esses dias um filme do jovem, acho que é o Jovem Jesus, o Jovem Menino Jesus. E é óbvio que aquilo é um filme que não tem a história, apenas conta lá um trechinho de Lucas, ele fala um pouquinho lá que Jesus, ele estava entre os doutores da Bíblia e eles ficaram surpreendidos com o menino Jesus. Sim. E depois não se fala mais de Jesus. Então, óbvio que se eu vou assistir um filme de Jesus de 2 horas, vão ter coisas ali que não estão na Bíblia, que não, né, que são acréscimos que vão estar ali, mas que fique bem claro, né, que é uma ficção, né, um filme de ficção, ou que é uma licença poética, né, que está ali colocado, mas que não é fidedigno, né, a palavra, aquilo que está ali. Exatamente. Porque senão confunde os próprios membros da igreja que o filme está sendo passado. Exatamente, e a pessoa que assiste deve assistir com esse olhar, né? Embora o tema seja bíblico, tem como esse termo que o bispo usou mesmo, tem a licença poética de quem está produzindo aquele filme de acrescentar, preencher as lacunas, né, para ter o tempo ali da filmagem. Então, o que a gente dá como conselho é você assistir. É uma história bonita, mas você não assistir como edificação ou doutrinação para você, né? Quem vai edificar, você quer ser edificado, vá na Bíblia. Vá na Bíblia ou leia a Bíblia, busque na Bíblia e assista o filme que é uma história interessante, mas assista como entretenimento, assista como um filme mesmo. Algumas coisas serão verídicas, outras não serão tão verídicas assim, então não serve como edificação. Serve sim como um filme que você vai assistir, que você vai gostar, você vai se emocionar, você vai achar bonito, mas edificação, aí vamos para a Bíblia, vamos para a palavra, aí você vai ter mais segurança naquilo que você estará aprendendo. Né? Sim, exatamente. Então eu tenho que ter esse conceito como uma história e não como uma verdade, né? Porque se eu começar a ter como uma verdade, vai me desviar do evangelho. É tipo o pai de Jesus, né? O José, né? O pregador Robson, está lá no começo da Bíblia, depois José desaparece. Sim. Né? Alguns dizem que morreu, mas eu posso fazer um filme e dizer que ele fugiu da polícia, que ele fugiu dos soldados romanos e nunca mais o encontraram. Ou posso dizer que ele separou de Maria, né? Depois que Jesus nasceu, os outros filhos nasceram, ele foi embora. Ou seja, tudo que eu falar pode ser verdade ou pode ser mentira. Sim. Porque até mesmo eu afirmar que José morreu, eu posso estar mentindo, porque a Bíblia não traz categoricamente que José morreu, quando que ele morreu, né? Por que Maria aparece sozinha depois, no final, né? Ninguém fala o que aconteceu com José, ninguém sabe o que aconteceu com José, o pai de Jesus. Sim, né? Ou seja, exatamente. O que eu trouxer ali, eu tenho que relatar. Olha, isso é uma história, né? Isso é uma coisa aqui que eu tenho que mostrar, né? Se eu estou contando a história de Maria, Jesus, até a juventude, depois até o momento que ele prega, vai ter o momento do filme que eu tenho que dar um desfecho de José. O que aconteceu com José? Não sei, ninguém sabe, né? Então se eu falar que ele morreu, pode ser verdade. Se eu falar que ele não morreu, pode ser verdade também. Se eu falar que ele fugiu, ou posso falar que ele foi preso, pode ser verdade. Ou seja, o que aconteceu com José? Ninguém sabe porque a Bíblia não relata. Então a pergunta aqui também é muito interessante. Sim. E eu vou parar, pregador, porque olha quantas pessoas mandando aqui perguntas, né? Estão adorando o programa de hoje, várias pessoas parabenizando, né, a palavra aqui que nós estamos trazendo. Bom, tem mais domingo, né? Nós vamos ao nosso último break e na volta eu vou falar sobre a reunião deste domingo. Nós vamos ter uma aula bíblica maravilhosa e você quer aprender, quer tirar as suas dúvidas sobre a palavra de Deus. Domingo agora,
das 9 às 11 horas da manhã, você tem o nosso culto sendo transmitido aqui, né? E também pelo canal do YouTube, canal Amor e Graça, onde você vai aprender ainda mais sobre a palavra de Deus. Voltamos já já com você. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só Ele darás. Comunidade Cristã Amor e Graça. O lugar onde os milagres acontecem. Chegou o livro dos sentimentos. Com esse livro você vai aprender a diferença entre emoções e sentimentos. Vai aprender a conviver melhor com as pessoas, melhorar o comportamento e te ajudar a vencer os seus traumas. Livro dos sentimentos. Adquira o seu. A vida é como uma construção. Algumas casas resistem, outras são levadas pela tormenta. Na parábola de Jesus, quem constrói na rocha permanece de pé. Mas quem constrói na areia, tudo se perde. É isso aí, de volta com você, programa Falando de Vida, e eu quero dar uma super dica para você agora que deseja adquirir, ó, aqui, ó, eu tenho no meu notebook, ó, o livro Os Mistérios da Criação. Que legal, né? Os Mistérios da Criação, segunda edição. Nossa primeira edição foi um livro impresso, a segunda edição é um livro digital, né? Que você tem aqui, e ó que legal, eu tenho aqui no meu tablet. E eu vou aqui, eu posso chegar aqui nele e simplesmente vou mudando, né? Olha, eu vou mudando aqui as páginas, ó, aqui, cheguei no expediente, aí vem aqui no sumário, né? Não nenhuma, né, pregador Rob, da pessoa ler esse livro aqui, é até melhor do que ler esse outro aqui, que esse outra letra é pequenininha, a gente tem que ver o óculos. Esse aqui não, esse aqui eu aumento a letra assim, ponho letras garrafais, até o senhor tá enxergando aí, né, pregador? Dá para enxergar. Dá para enxergar, legal, né? Então, vem aqui e tem o livro Os Mistérios da Criação. Bispo, pelo amor de Deus, fala para mim o que esse livro traz, ó. Esse livro, ele traz assim, ó, no capítulo 1, o tema Quando Nascemos. Ah, bispo, isso eu sei. Sabe o dia que o senhor nasceu, pregador Robson? Esse é fácil, né? É só a pastora Lete que não sabe o dia que ela nasceu. O resto, todo mundo sabe o dia do seu nascimento, né? Ó, capítulo 2, por que viemos ao mundo? Por que Deus criou esse mundo? O que nós estamos fazendo aqui? Capítulo 3, o que Jesus veio fazer aqui, hein? Será que ele precisava vir nesse mundo? Caramba, o próprio Filho de Deus precisava vir nesse mundo? Como é que a Bíblia diz que Jesus já estava predestinado para vir ao mundo antes da fundação dele, né? Por que uns se convertem e outros não se convertem? Outro capítulo, a criação. Como que foi a criação? Como é que essa parada aí do sol, bispo, houve tarde, houve manhã e tarde no segundo dia, houve manhã e tarde. E a noite? Cadê a noite que não existia no Jardim do Éden? Por que não existia a noite no Jardim do Éden? Como que foi a criação? O próximo capítulo, a última chance, né, de nós herdarmos a nossa vida eterna. O próximo capítulo, nossas fraquezas, aquilo que vem de brinde na carne, que nós falamos sempre aqui no programa. Por que o homem já nasce com tantos defeitos? Por que uma criança ela tem tantos pecados?
Você vê uma criança, a criança tem medo, a criança chora, a criança faz birra, a criança é ciumenta, a criança fica com raiva, a criança briga com o irmãozinho, toma o que é do irmão. Por que que tem essa maldade na carne? O próximo capítulo, os inimigos de Cristo, o outro capítulo, vida eterna, e o último capítulo, a nossa volta ao lar. 99 páginas, né? Nós temos 101 páginas com a capa e contracapa, 101 capas, 101 páginas do livro Os Mistérios da Criação. Quer aprender sobre isso? Tem curiosidade? Quer saber sobre a existência do mundo? É a coisa mais fácil do mundo. Você vai fazer um depósito de R$30, você vai mandar o seu comprovante no WhatsApp 11 96504 9914. É o mesmo número aqui da TV, o mesmo número aqui nosso, só que você tira o 0 e coloca um 4 no lugar. Quando você manda a sua mensagem para cá, não é o 11 96504 9910? Esse é o telefone, o WhatsApp, para você falar conosco. O para você adquirir o livro é o 14. Tira o 0, põe o 4 no lugar, manda o seu comprovante lá e o livro chega no outro dia. Se for na sexta-feira, vai chegar no domingo. Se for domingo, chega na segunda. Se for segunda, chega na terça e assim consecutivamente. Tá? Só os sábados que nós não mandamos o livro, mas no domingo o livro vai estar chegando aí no seu WhatsApp. É só mandar o seu comprovante bancário, nesse WhatsApp que nós estamos passando aí, você vai adquirir o livro Os Mistérios da Criação. Nós vamos ao nosso momento da oração, depois eu vou fazer os convites aqui, domingo, para você que quer aprender mais da palavra, certamente você vai estar congregando domingo conosco e Deus vai falar grandemente contigo, eu tenho certeza, em nome de Jesus. Vamos fazer a nossa oração? Senhor nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado ao poderoso Deus por ensinarmos mais uma vez sobre a importância de sermos praticantes da sua palavra, de sermos ouvintes e praticantes do teu evangelho. Porque hoje, assim como na época do apóstolo Paulo, de Jesus, existiam sutilezas, filosofias, tradições humanas, rudimentos do mundo, enfim, existiam muitas coisas que interferiam na pregação do Evangelho. Será que hoje, meu Pai, nós não temos mais o Judas Iscariotes dentro da igreja? Será que hoje nós não temos mais filosofias, sutilezas, rudimentos dos homens, tradições religiosas? Tudo isso permanece, porque enquanto existir o mundo, existirão essas coisas. No entanto, o nosso corpo pertence a Ti. E nós estamos aqui, ó Deus, para obedecer a Tua palavra. Não rudimentos dos homens, julgamento dos homens que condenam os outros por festas, luas novas, que condenam os outros por causa de comida, bebida, dia de festa, se vai guardar o sábado, se não vai. Nós não condenamos ninguém, porque o corpo é de Deus, o templo é do Espírito Santo. Então é o irmão, é a irmã, é o homem de Deus, é a mulher de Deus que tem que definir qual é a festa que vai, qual é a festa que não vai, o que pode beber, o que não pode beber, o que pode comer, o que não pode comer. É o homem que define essas coisas conforme o Espírito Santo que está dentro dele. Por isso, meu irmão, minha irmã, Deus nos chamou para a liberdade. E você só vai ser liberto verdadeiramente quando você se libertar completamente das tradições e rudimentos humanos. Quando você fizer isso, a sua vida será uma vida abençoada. E eu declaro esta grande revelação sobre a sua vida. E domingo, você aprendendo mais sobre o Evangelho que Deus tem preparado para você. Em nome do Senhor Jesus, amém e graças a Deus. Amém. Domingo agora nós vamos estar aprendendo mais sobre como nos livrar das tradições religiosas e agradarmos a Deus. Você quer cada dia mais se libertar de tradições religiosas e agradar a Deus? As tradições religiosas, elas fazem muitas pessoas até cobrarem de Deus as bênçãos. Porque a pessoa fala assim: Senhor, eu fiz isso, eu usei aquele tipo de roupa, eu não fiz aquilo lá, eu não pratiquei tal coisa, agora o Senhor tem que me abençoar. E Deus fala: mas onde está na minha palavra que eu pedi para você fazer isso? Você fez porque você quis, você não pode cobrar nada disso.
É a mesma coisa, né, pregador Robson? Eu venho aqui fazer programa todo dia de terno marrom ou de paletó marrom, e daqui um ano eu cobro de Deus, o senhor tem que me abençoar. Por que, meu filho, que eu tenho que te abençoar? Porque eu fiz todo o programa de terno marrom. Deus vai falar lá do céu, como? Que? What? Como assim? Eu tenho que te abençoar porque, ou seja, tradição humana, né? E domingo, pregador Robson, vamos ter uma festa na comunidade Cristã Amor e Graça. Quem quiser aprender da palavra não pode faltar, né? Maravilha, sim, domingo, hein? Domingo vamos estar juntos. E é tão importante, irmã, amado irmão, é tão importante você aprender da palavra, você compreender a vontade de Deus para você. A Bíblia diz que a vontade de Deus para nós ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e nada tem a ver com tradição humana, nada tem a ver com o rudimento do mundo. Deus tem vida abundante para você, Deus tem paz para você. Agora você precisa se alimentar desta palavra, você precisa aprender cada dia mais e mais. E nesse domingo, em todos os nossos endereços, nós estaremos vivendo esta palavra, aprendendo, louvando ao Senhor Jesus, orando juntos, ligando juntos em oração. E você que ainda não conhece a comunidade Cristã Amor e Graça, você é o nosso convidado especial para esta reunião maravilhosa. Em todos os nossos endereços serão reuniões abençoadas. É isso aí, você de São Paulo, da Grande São Paulo e do interior de São Paulo, venha congregar conosco, 9 horas da manhã, Brás e São Miguel Paulista. Brás, Avenida Celso Garcia 243, inclusive é o culto que é transmitido para você, a partir das 9 às 11 da manhã. São Miguel Paulista, esse mesmo horário. E Guarulhos, Lapa e Mogi das Cruzes, você poderá estar a partir das 10 horas da manhã. Meu irmão, venha aprender da palavra, eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente. Se você tem gostado do nosso programa, imagine você participando de uma reunião lá na comunidade Cristã Amor e Graça. E aproveite os nossos cultos, hein? Você de fora de São Paulo, aproveite os nossos cultos pela manhã, no domingo, porque ele é limitado, hein? Não é para sempre, é apenas uma experiência que nós estamos fazendo de transmissão de cultos. Você vai ter que realmente, para você participar da graça, você vai ter que vir à igreja. Esteja participando conosco, pois eu tenho certeza que Deus falará grandemente ao seu coração neste domingo, tá bom? Tá combinado então? 9 horas da manhã temos o encontro. Olha, deixa eu pedir mais uma coisa para você. Bispo, eu já sou parte da comunidade Cristã Amor e Graça, mesmo que eu ainda frequente uma outra igreja, eu não perco mais esse programa. Bispo, hoje o senhor ensinou demais, bispo, aprendi demais, né? Então não tem problema lá o adventista, ele reservar o sábado para adorar a Deus, que problema tem nisso? Ele pode fazer, bispo, tem problema, meu filho não come carne porque ele é vegetariano, ele tem dó dos animais, não tem problema nenhum. Bispo, minha filha é vegana, nem ovo come, né? Opa, não tem problema nenhum, você está fazendo, porém o templo é do Espírito Santo, se começar a trazer anemia, problemas, muda o seu cardápio, mas tudo que você faz não tem problema, porque isso é tradição do homem. Então não podemos julgar. Se a pessoa faz, faz. Se não faz, não tem problema. Bispo, aprendi demais hoje. Quero ajudar esse programa, quero contribuir, quero semear de todo o meu coração, quero ajudar o programa Falando de Vida a estar no ar. Então semeie as suas ofertas. Tudo que você fizer para nos ajudar, seja o seu like no canal do YouTube, seja a sua oferta aqui de amor. Olha, que Deus venha te prosperar imensamente mais. Jesus falou que tudo que você fizer por amor a Ele e por amor à pregação do Evangelho, Ele vai te devolver 100 vezes mais. E é o que eu declaro e determino na sua vida, a prosperidade sobrenatural. Então, se você puder nos ajudar ainda hoje, olha, tem mais 2 minutinhos aí de programa, 5 minutinhos, 4 minutinhos para acabar. Pega aí o número da conta bancária, o Bradesco, Caixa Econômica Federal, e o CNPJ também, que é esse número maior, que é a chave Pix, tá bom? Então você vai fazer a sua doação em nome da comunidade Cristã Amor e Graça, e tudo que você semear, que Deus venha te prosperar infinitamente mais, tá bom? E assim que terminar o programa, ou antes mesmo, entra lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça, dá o seu like para nós, dá o seu joinha. Olha, estou triste porque vamos embora, acabou mais uma semana de programa, espero que esses programas que foram trazidos aí nesta semana, que tenham falado grandemente ao teu coração, que Deus tenha norteado a sua vida, que Deus tenha guiado você grandemente em nome do Senhor Jesus, e tudo que você fizer,
Que Deus ele venha te prosperar grandemente. Ó, domingo temos o encontro, hein? Domingo, 9 horas da manhã, espero por você na comunidade cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. Vamos embora, pregador Robson. Boa noite. Boa noite, bispo. É rápido, né? Passa muito rápido. Quando o programa é bom, passa rápido. Mas, segunda-feira você está conosco de novo, né? Com esta programação maravilhosa. E aguardamos você neste domingo em uma comunidade cristã, Amor e Graça. Noite abençoada a todos. Grande abraço, amados. É isso aí. Último pedido para você. Quando você entrar lá no canal do YouTube, gostou desse programa de hoje? Entra lá no canal do YouTube, canal Amor e Graça, se inscreve lá no nosso canal e do lado de onde você dá o like tem a palavra compartilhar. Sabia que você pode mandar esse programa para o seu tio, para sua avó, para sua mãe? Inclusive tem uma pessoa a semana retrasada, ela falou: ai bispo, perdi o programa, puxa vida, não sei o que eu faço agora, não vou assistir. Irmã, entra no canal do YouTube, né? Ah, bicho, mas eu não tô achando lá. Eu falei, quando for assim, sabe o que você faz? Na hora do programa, do lado do like tem um compartilhar. Você clica lá, manda para você mesmo. Quando eu pesquisar lá o WhatsApp, manda para você que você vai ter o link do programa. Você fica com ele guardado no seu WhatsApp para sempre. Se daqui um ano você quiser mandar esse programa para alguém, é só você mandar o programa que ele já fica no seu WhatsApp. Então compartilha esse programa para que as pessoas não percam esta palavra de hoje, tá bom? Excelente final de semana, boa noite para todos e até domingo ao vivo com você, com mais aqui uma programação do Falando de Vida. Tchau para todos. Comunidade Cristã Amor e Graça. Aqui, cada abraço tem valor. Cada sorriso tem propósito. É onde a fé é viva. E os milagres acontecem de verdade. Famílias são restauradas. Vidas são transformadas. Corações são curados. Histórias ganham um novo começo. Participe dos nossos cultos. Todo domingo às 9 da manhã. Em todas as nossas igrejas ou no nosso canal do YouTube. Comunidade Cristã Amor e Graça. A Igreja da Família. Endereços da comunidade cristã Amor e Graça neste domingo. No Brás, Avenida Celso Garcia 243, às 9 horas e às 18 horas com o Bispo Emerson Viana. São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito 218, às 9 horas com a pastora Silvia Viana e às 18 horas. Em Guarulhos, Avenida Monteiro Lobato 899, às 10 horas e às 18 horas. Na Lapa, Rua Clemente Álvares 352 às 10 horas. E em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejos 950 às 10 horas. Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja das Verdades que Libertam. Comunidade Cristã Amor e Graça apresentou Programa Falando de Vida, com o Bispo Emerson Viana.